Que Deus tem pressa, eu não posso me calar, você já sabe. Mas você sabe reconhecer a voz de Deus quando Ele fala com você? Você sabe identificar se é Deus ou não? Você tem certeza ou fica meio em dúvida? Acha que é coisa da sua cabeça? Acha que é o diabo? Acha que você está inventando? Então, bora comigo que eu vou te dar algumas dicas para você reconhecer a voz de Jesus. O primeiro passo para você reconhecer a voz de alguém, é claro, aí eu trago o exemplo humano, é o quê? Você conhecer essa pessoa. Quando você conhece alguém e você ouve a voz, você automaticamente reconhece. Então, o primeiro passo, quem é Jesus? Você precisa saber quem é Jesus. Muitas pessoas, até hoje, mesmo 10, 15, 20 anos na igreja, até pastor, não sabe responder a pergunta, quem é Jesus? Então, eu vou te ensinar primeiro quem é Jesus. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: no princípio ele era o verbo. Lá na escola, quando a gente estudava, você aprende que verbo é palavra, palavra em ação, né? Palavra que se move. Eu costumo dizer palavra que tem poder. Aí, diz assim, no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Então, Jesus, ele estava na criação do mundo, ele era a palavra que estava lá com Deus, com Jesus ou com o Espírito Santo, mas ele também era um Deus. Então, três trindade, três em um. Como que eu sei que Jesus ele estava no início do mundo, da criação? Quando você vai lá em Gênesis no capítulo 1, onde Deus começa a criar todas as coisas, a história é o seguinte: e disse Deus, haja luz e houve luz. Se Deus cria-se a separação entre terras e águas, os peixes do mar, as árvores da terra, as aves dos céus. Deus criou começar a criar as coisas com a palavra. Então, por isso que é a prova de que Jesus ele estava lá no início na criação do mundo. Ele era a palavra que saía da boca de Deus. E como tal, era um Deus. E aí, gente, Jesus já tem a história que você já conhece toda, que veio para a Terra para passar as mesmas coisas que nós, ou seja, viver como um humano. Mas ele não deixou de ser a palavra, é tanto que ele foi embora e a Bíblia ficou para que nós o conhecêssemos. Então, quando eu leio a Bíblia com frequência, eu passo a ter um relacionamento, a ter uma vida de oração com Deus. Para mim é natural reconhecer a sua voz. É tranquilo para mim, porque eu o conheço, eu o ouço e ele se revela a mim. O Espírito Santo, ele começa a abrir os meus olhos, não humanos, não físicos, mas espirituais, para me mostrar quem é Jesus. E eu conhecendo Jesus, eu conheço tanto o Espírito Santo quanto Deus, porque eles são um só Espírito. Então, o primeiro passo é conhecer a quem? Jesus. Se eu conheço a palavra, eu reconheço a sua voz. Mesmo que alguém se finja passando por ele, eu não vou cair nessa porque eu o reconheço. Segundo ponto, para provar essa teoria, Jesus ele diz o seguinte: a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Isso está também lá no capítulo de João, se eu não me engano, 10, 27. Mas no capítulo 10 eu tenho certeza, hein? João 10 diz assim, que a ovelha ela reconhece a voz do seu pastor. Quando o pastor fala, se eu estou me importando como ovelha, eu vou conseguir reconhecer. Prova disso. Seu filho, se alguém gritar na rua assim, filho! Se eu gritar na rua, eu gritando pro seu filho, ele não vai me reconhecer. Ele talvez nem olhe. Ele pode até olhar por causa do grito, mas ele não reconhece essa voz. E mesmo olhando para mim, ele não vai reconhecer essa mulher. Mas se você gritar para o seu filho assim na rua, filho! Mesmo numa multidão, por mais que ele não te veja, ele vai dizer, essa voz é da minha mãe. Então, só o conhecimento, a convivência e a união faz você reconhecer aquela pessoa. Então, qual o primeiro ponto para eu reconhecer a voz de Deus? Ter com ele uma convivência. Para que quando eu ouça a voz, eu entenda quem está falando comigo. Segundo ponto, tendo essa convivência, automaticamente eu não terei dúvidas daquele que vos fala. Então, que você conviva, viva e reconheça a voz de Jesus.